Bem-vindo, Vikings! Pagãos. Guerreiros nórdicos. Essa é a Taverna do Fauno Contente e hoje o assunto, né? É o que vocês já sabem, né? É isso aí, é isso mesmo. Tem muita gente que, uma coisa que eu já falei no último vídeo, a gente é apaixonado por Vikings e inclusive pediram pra gente falar sobre Vikings. Estamos aqui para falar sobre os maiores guerreiros, alguns dos maiores guerreiros Vikings que já existiram por aí. E eu espero que vocês gostem, porque nós já gostamos só de pesquisar. Então nós vamos gostar de falar também. Então, o primeiro que a gente vai falar hoje vai ser sobre um que a maioria das pessoas já conhece, e é o Egil Skallagrimsson, que o cara já se mostrava ser um berserker absurdo desde que ele era criança. Inicialmente, só pra você ter uma ideia, com 3 anos de idade, ele escreveu o primeiro poema dele. O que se fazia com 3 anos de idade, mano? Comia terra. Comia terra com 3 anos. Ele escreveu um poema. Não, cara, óbvio que o poema não deve ser aquele que você olha e chora. Deve ser um poema, sei lá, eu sou um viking, vou matar geral, olha só como eu sou legal. Na época os caras ficaram tipo, que? Nossa, que da hora, tá ligado? Mas, pô, com 3 anos, mano. Mas aí, beleza, né? O tempo passou. E aí, ele estava com 7 anos, ele estava jogando, né? Ele estava jogando um jogo com alguma galera, alguns moleque, e um dos moleque enganou ele no jogo. E aí, o que você faz, né? Geralmente, você fica chateado, vai lá, conta pra tua mãe, né? O que ele fez? 7 anos de idade, ele foi pra casa, chateado, pegou o machado, voltou e abriu a cabeça do moleque, mano, e partiu o crânio do moleque no meio. Mano. Pra quem não sabe, os vikings, eles... hoje a gente fala vikings, né, mas os guerreiros nórdicos, eles estão ali na Escandinávia, né, ali na Dinamarca, na Noruega, e eles marcaram a história por causa da brutalidade, sempre, tipo, eles iam atacar algum lugar, cara, violência e sangue e morte. Por isso que ficou muito na história isso. E sabe o que é mais doido disso? Tipo, você pensa que os caras, tipo, foram treinados desde criança. Mas na verdade, a maioria das vezes eles eram fazendeiros, tá ligado? Eles, plantavam, daí eles decidiram, vamos saquear. Aí eles iam lá e matavam todo mundo, muito tranquilo. Muito doido, cara. E aí depois, né, teve uma treta com o cunhado dele, e aí ele foi resolver essa treta numa ilha com o cunhado dele, num desafio, e daí teve só algumas pessoas a testemunha, e é óbvio que ele ganhou o cara, mas não matou o cara. E aí ele começou a fazer, né, matar geral, e né, como já era de se esperar. E aí acabou que ele acabou matando um parente de um rei e de uma rainha. Eu não sei se é filho, porque tem umas escritas que falam que é filho, outros que dizem que é parente, então eu fico meio, mas enfim, eu vou falar parente desse rei e dessa rainha. E ele matou esse parente deles e eles ficaram, óbvio, totalmente, né, nossa, brabo pra caramba. E aí a rainha pediu para os irmãos dela matarem o Egil. E aí foram lá pra matar ele e morreram, obviamente. O Egil matou os dois, tá ligado? E aí, beleza, aí pô, rolou mais tretas ainda. Isso, ele tava na Noruega, e aí o rei nomeou ele como fora da lei da Noruega. Então isso só foi mais motivo pra ele continuar matando e saqueando mais ainda, tá ligado? E aí aquele mesmo cunhado reuniu uma galera pra ir matar ele, morreram também, tá ligado? Tem uma história que conta que ele rendeu 11 inimigos com o dente e a unha. Realmente ele arrancou pedaço da garganta e do olho dele com os dentes dos caras. Ele matou todo mundo. O cara era muito doido, mano, tá ligado? Eu fico só empolgado, Eu fico empolgado só de pensar, tá ligado? Mano, o cara é absurdo, mano. E aí, né, ele viveu até os 80 anos. E antes pra um viking até os 80, tá ligado? E antes dele morrer, ele enterrou esse tesouro, né, e pá. E aí ele foi enterrar, né, e ele levou um servo junto, né. Foi o último feito dele, tá ligado? Como viking, como ele levou um servo junto, né, pra enterrar junto o ouro. E aí ele matou o servo também, pra ninguém saber, tá ligado? Isso é incrível. Pra ninguém saber onde é que tá o ouro dele. Cara, isso é incrível. Eu fiquei... E aí essa foi a vida de Egil Skallagrimsson, mano, incrível.
E aí também tem um negócio que fala do Egil, né, que eu tinha esquecido, que era de quando ele vai pra Nortúmbria, né, ou esse rei, essa rainha da história dele foi pra Nortúmbria, e aí ele vai lá, ele vai lá, e aí descobre que é eles, e ele recita um poema pro rei, e o rei perdoa ele, mano, porque ele acha muito bom o poema. Pensa como o cara dá. Então, ou seja, ele é muito. Cara, eu acho que ele é muito. Se ele nascesse hoje, ele ia ser um serial killer. Que é um gênio, mas mata todo mundo, cara. Eu acho que é muito isso, tá ligado? E o Egil era, tipo, o Berserker, um dos mais famosos que tinha de todos os tempos. E o Berserker, né, não é. Né, tipo assim, hoje no RPG o Berserker já é um personagem gigante e monstro, né? Mas na verdade na época não era bem assim. O conceito, assim, geral, digamos assim, na época. Era meio que assim, como se fosse um estado de espírito que o viking chegava numa batalha, né? Então, era tipo que ele ficava doido, assim, na batalha, louco, assim, de raiva e tal. E daí, toda a questão que, tipo, eles queriam morrer na batalha. Porque, justamente, eles iam pra Valhalla. Então, tipo, eles morreram na batalha, era coisa boa. Os caras estavam, tipo, indo pra cima pra... Então, eles não tinham medo, né, mano, de morrer. Exatamente. Porque eles tinham mesmo, e, cara. Eles ficavam, tipo... o relato dos cristãos ali, os padres e tal, que viram isso, tipo, podia nem ser assim com eles estivesse acontecendo, mas só de ver aquele negócio dava medo, assim. Tipo, os caras ficavam num modo bizarro, assim, selvagem, muito louco. E era muito doido ver isso, tipo, o cara ficava muito pilhadaço, assim, sem medo de morrer. Né? Agora eu vou falar de um caso à parte ali que, assim, o Ymir, né? Assim, muita gente fala que, por causa dos registros ali, os registros vikings ali é, tipo, tudo meio obscuro ali essa parte, porque a gente só sabe o que eles escreviam sobre eles, né? E um pouco do que os cristãos lá da Inglaterra e tal acabaram escrevendo sobre nunca eles. você vai realmente então, tipo, falar o que realmente aconteceu. Certeza não vai ter nada. Naquela época ainda tinha muita lenda, assim. Exatamente, justamente. E isso ele viveu no século IX ali, 800 e pouquinho. Ele fazia parte da descendência dos noruegueses e ele foi considerado como o rei dos noruegueses ali da Irlanda e em partes da Grã-Bretanha também, que o domínio dele foi principalmente na ilha da Irlanda e em partes da Escócia, né? Então, tipo, o que eu ia falar ali nessa questão dos registros ali é que tem gente que considera ele a mesma pessoa que o Ivar lá, o Boneless, né, o desossado, isso. Porque chegou um momento ali, eu não lembro bem o ano específico, mas acho que foi entre 865, por ali, naquela época, que acabou os registros dele ali na Irlanda e na Escócia. E ele ficou um tempo sem ninguém falar sobre ele. E nessa época tinha registro do Ivar na Inglaterra, que ele tava lá conquistando a galera lá e tal. Isso em 870, por ali. Então foi, tipo, bem na mesma época, enquanto um tinha desaparecido, o outro tava lá, né? Tipo, o Batman. Mas enfim. Então, você pensa nisso, não dá pra ter certeza, né, se eram duas pessoas diferentes, e até o nome, se você pega o nórdico antigo, ele meio que se pronuncia quase como um Ivar, o Ymir, né? Então, tipo, tem toda essa relação ali que dá muita coincidência, né, mas enfim. Aí ele morreu, se não me engano, nessa década ali entre 870 e 880, mais ou menos, e numa batalha lá enorme e tal, o pai dele acabou morrendo também, e o domínio dele, depois disso, era a ilha de Man, não sei como é que pronuncia, a Irlanda, as Ilhas Ocidentais e boa parte da Escócia, ali, territórios até da Inglaterra ele chegou a ter. Então, tipo, era um domínio muito grande, até porque, tipo, pra eles guerrearem contra os ingleses lá foi, tipo, uma treta do caramba, né? E depois que ele morreu, a galera pensa, matamos ali, deu boa. Mas aí os filhos deles continuaram reinados, tá ligado? Então, tipo, foi uma dor de cabeça pros cristãos ali. O Ivar, a história dele, sim, é o filho do Ragnar, pra quem já assistiu a série, o desossado lá. Na cultura dos vikings, ele teria sido deixado pra morte, né? Por causa da doença dele ali. Só que, como ele era filho do Ragnar ali, um líder muito importante, ele pouparam a vida dele. E ele não andava. Na série, a Aslog, né? Isso. Mulher, o Ragnar queria deixar ele lá, né? Sim, queria. E ela foi lá e resgatou ele. Só que eu não sei dizer se é assim na história tipo, realmente, não né? Não tem, né? Certeza não. Mas falavam que, apesar da deficiência dele ali, a força dele não estava nele, mas sim na mente dele, porque ele era um cara muito esperto e ele conseguia, muito estrategista. E ele foi considerado o viking mais brutal da história dos vikings. Mostra, né? O cara era muito bizarro. Sim, só que ao contrário da série, ele não tinha nenhum problema com a família dele, ele não matou nenhum irmão. Sim, spoiler da série, ele mata o irmão, mas na real isso aí, ele era bem apegado à família, tanto que quando o Ragnar foi morto, que ele descobriu, ele jurou vingança, né?
E ele foi até a Inglaterra, ele dominou a Inglaterra, massacrando, destruindo igreja, tudo, sangue, violência. E foi ali, violência, né, mano? foi ali no finalzinho do século IX que os vikings, essa onda vikings começou ali no século VIII e terminou no século XI. E justamente bem no registro que eu falei ali, né? Bem naquela época. É bem perto mesmo. Por isso que condiz muito, tá ligado? Só que ali, a morte dele, não sabe bem ao certo o que aconteceu, mas falam que foi por causa dessa doença dele. Eu não lembro onde que eu vi, mas tinha alguma coisa relacionada com aquela doença dos ossos de vidro, não sei se você já viu. E daí a morte dele foi, tipo, ele foi ficando cada vez mais fraco. Foi degenerando, né? Foi ficando muito fraco, foi por isso que ele morreu. Mas foi um viking muito... Daí, tanto que quando ele morreu, todo mundo ficou, morreu, ainda bem. Pra você ter uma ideia, cara. Cara, que doideira isso, cara. Nossa, assim, eu acho que se você fosse, tipo, se bem que, como se você morava lá, você é nórdico, você já é acostumado com gente morrendo o tempo inteiro, mas devia ser muito tenso, né, cara? Porque, cara, pensa... Você tava de boa, vindo os caras matar tua família, você não pode dizer, estrupar tua mãe. a polícia vai prender eles. Cara, devia ser horrível isso. Então a próxima é uma mulher que eu vou falar e vai ser a Freydis Eriksdottir. Se eu não me engano é assim, não sei de certo a pronúncia. E ela é filha de... Como é que é? Dottir. Eriks, como é que é? Sabe por que é Dottir? Ah. Tem o masculino, só uma curiosidade. Se fosse um homem ia ser Eriksson. Entendi, daughter, caraca, entendi. Os nomes vikings sempre o Dottir. Entendi, por isso? Porque o pai dela, Dottir. o pai dela é Eric o Vermelho, tá ligado? Que, pô, é muito difícil quem conhecer vikings não conhecer Eric o Vermelho, pô. E assim, o que me chamou muito atenção na história dela foi essa pequena parte que eu vou contar agora, que ela tomou mais fama, assim, quando ela perseguiu sozinha os nativos da Vinlândia, armada só com uma espada e grávida, mano. Ela tava grávida quando ela perseguiu. Cara, tipo assim, eu não tenho certeza se isso é verdade, como eu falei, né, não tem como, mas cara, ela estava grávida e perseguiu os caras, mano, é absurdo, mano, é absurdo. Pensa se ela não tá grávida, tá ligado? Então, e daí também, tem um livro que conta sobre ela, na verdade, e aí também tem tem essa história que conta que ela fez acordo com outros 2 vikings pra ir até a Vinlândia, pra ter esse nome de, eu tive essa viagem e tal, que fui pra lá, e aí ela falou pra esses caras, leve só o exército de tantos homens, mas por baixo dos panos ela levou um pouco mais, e quando eles estavam dormindo, ela matou os caras, tá ligado? E pegou a fama pra ela. E aí o irmão dela, o Leif, não quis se meter na treta, depois ele descobriu que ela matou todo mundo e ele deixou bad, falou, deixa, né? Tão feliz assim, nem vamos, né? Vai que ela, né, fica brava de novo e engravida e mata geral. Tá ligado? Só grávida, que ela fica putaça assim. E, enfim, só que assim, tem esse negócio dos vikings que eu já vi isso, que é tipo, uma lei de conduta e tal, que você não pode matar quando tá dormindo. E aí ela matou quando tava dormindo, então tipo, isso eu achei meio, entendeu? Tipo, né, talvez, sei lá, a origem dela não trazia essa conduta, mas eu sei que alguns vikings... A questão da espada, né, que sempre tinha que matar o outro com a espada pra ele poder ir pra Valhalla. Exatamente. Daí, tipo, tinha vezes quando os caras estavam, tipo, porque o cara tinha feito muita merda, eles tiravam a espada do cara e matavam ele. Daí, da hora. Da hora. E já que você falou em Valhalla, me lembrou da nova série dos Vikings. Valhalla, verdade, e ela vai estar nessa série. Nossa, a Freydis vai estar nessa e daí, série. essa série vai se passar, acho que uns 200 anos depois da... Isso, exatamente. E ela vai estar... O próximo é o Gunnar Hamundersson. Ele era islandês, foi um chefe lá da Islândia, lá daquela ilha que fica no meio do mar. Esse dali foi um pouco depois, mais ou menos, do século X, entre o século X e XI. Ele viveu, eu vou ler aqui porque esse nome é muito difícil de falar, Hlíðarendi, não sei se eu pronunciei certo porque é em islandês. Né? Deve ser, se não é agora é. Hlíðarendi ficava em Fljótshlíð. Isso aí, eu fala uma vez que eu achei uma massa. Fljótshlíð. Mais uma vez, eu não peço mais. Fljótshlíð. Pronto, agora pode continuar. Peraí. O Gunnar foi um guerreiro... Gunnar foi um guerreiro excelente, diziam as lendas, né?
falavam que ele conseguia pular a altura dele, a mais, né, no caso, com a armadura completa de metal. Caraca, Ele era um arqueiro excelente, diziam. Ele tinha uma pontaria muito forte. E a arma preferida dele era como se fosse uma espécie de... que a gente conhece hoje em dia como uma alabarda, né? Que é aquela lança com machado, sabe? Então disse que essa é a arma preferida dele. Mas outra coisa, que ele era um excelente atirador de pedras também. Diziam que ele conseguia acertar entre os olhos de um cara, tipo, uns 5 metros de distância. Assim, tipo, Pensa como é que ele teve essa fama, tá ligado? Eu fico pensando nisso também. E Matar além os caras disso... na pedrada, velho. E além de tudo isso, diziam que ele ainda nadava muito bem. O cara tinha umas pernas muito... O cara era bom em tudo que fazia, tá ligado? Fora tudo isso, um negócio meio peculiar dele é que ele era considerado muito educado. Ele tinha bons modos, assim, que ele era, tipo, tudo cumprimento e tal, ele era bem... Caraca, bem velho, ele era parte. o viking mó, tá ligado? O cara top das Fazia paradas, né? tudo, tá ligado? Aquele que vai bem em todas as matérias. Exato, as menininhas todas de olho na cara. Tá ligado? Era o Marcos, né, lá daquela época, basicamente. Desgraçado, velho. Vai dizer que não. Vai dizer que É não. muito isso, era o Elliot na época Elliot da viking. época Pronto, viking, né? Pronto. Não, peraí. Por que ganhou? Pô, Todo mundo gosta, sabe fazer tudo. É bom, então. fala uma coisa que você não sabe fazer. Viu? Vou falar do Eric o Vermelho agora. Falam, não sabe bem ao certo o porquê desse nome, mas acham que era porque ele era ruivo. Quando ele nasceu na Noruega, só que aos 10 anos dele ele foi expulso, foi banido de lá junto com o pai dele, porque o pai dele foi acusado de assassinato. Então, ele pensou assim, legal, meu pai faz isso, vou fazer também, beleza. Nossa, mas tipo, ele foi acusado de assassinato viking, né? Essa coisa incomum, né? Ninguém faz. Mas os próprios vikings, o cara chegar e matar teu vizinho do nada. sei assim. lá, eles... Daí sei lá. Aí ele virou um líder grande porque ele casou com uma mulher rica. Então, tipo, Nossa, que bizarro. ele tinha vários escravos e um dia um vizinho infeliz, ele acusou os escravos dele de terem feito, eu não lembro bem Devia ser o que pai era. daquele lá que ele matou. Calma. Aí, Não, beleza, o vizinho foi lá, acusou os escravos que ele tinha de terem feito alguma coisa e daí ele já ficou puto, né? Só que um parente desse vizinho pegou e matou os escravos dele. Caraca, velho. E o cara ficou puto, né? Foi lá e matou os dois. Tipo, você matou os escravos, tá beleza. Muito. Matou os dois caras, daí ele foi banido. Tá, ele foi morar, eu não lembro aonde, mas ele se mudou, saiu da Noruega, né? Só que ele teve que sair do outro lugar que ele foi porque ele já chegou lá, já matou outro cara e foi banido também. Os caras mandaram... comprar o pão ali, sei lá. Os caras mandaram ele pra Groenlândia. Tipo, você vai ficar ali. É um castigo. Ô, posso falar? Posso falar? Posso? Eu vou na padaria comprar um cachorro. Que merda. Porra. Você viu o que falou? Você viu? Eu ia falar um pão, vai na padaria comprar um cão. Os caras baniram ele pra Groenlândia. Tipo, lá é um lugar difícil, né? Congelado lá. Como é que, não dá pra plantar como é que o cara batata. vai ter comida? E lá naquela época não tinha mercado, né? É, Tinha não tinha mercado. mercado. O cara tinha que... Só que o cara era tão foda que ele conseguiu criar gado lá. Caralho. Tipo, tinha e nem daí quando grana, acabou, mas o cara quando criou acabou umas- esse castigo dele, que ele voltou, acabou o banimento dele, ele voltou, ele convenceu 400 pessoas de irem morar na Groenlândia. E a Groenlândia foi ele que deu o nome, ele significa Terra Verde, ele deu esse nome. Tipo, green. Ele deu esse nome para ser mais atrativo. Então essas E, na 400 verdade, era pessoas, só branco, né? essas 400 pessoas, elas foram morar lá. Nossa. E essa população de 400 virou 2.500 pessoas, Caraca, que tipo, galera. na época era uma população grande já, né? E daí o cara, tipo, foi banido pra lá como castigo, mas ele ainda virou rei. Caraca. Tipo, Cara, absurdo. dominou Nossa, absurdo. do banimento ao reinado mesmo, tá ligado? Os caras de jogaram no lugar, lá ele conseguiu fazer a parada. Nossa, isso é foda, muito foda. doido, tá ligado? Muito doido. E, enfim, vamos falar agora sobre Haysten, não sei como é que fala o nome dele, deve ser, enfim, tá aí na tela, certo? E, pô, ele ficou mais famoso, assim, notório pela sua ida à expedição ao Mediterrâneo, e ele foi com quem?
com alguém chamado Bjorn Ironside, justamente, eu ia me né, arrepiar, pô, que já apareceu nos Vikings, né? E a gente não tá falando muito sobre os personagens principais dos Vikings, né? Até porque, né? A galera já... Exatamente, já conhece ele, né, bem, né? Então, ele foi com o Bjorn, ele foi fazer essa expedição, e aí eles tomaram a Argélia, e daí descobriram uma ilha, ficaram nessa ilha, até que eles viram que tinha uma cidade perto, que julgavam ser Roma. Nossa, E aí, é quando verdade, eles tem relatos disso. chegaram, e quando eles chegaram lá, pô, ele viu a cidade gigante, ele nunca tinha visto aquilo, e daí, pô, Roma é, pô, a sede da igreja, e quando o viking vê uma igreja, o que ele fala? Vamos sacudir essa bodega. Vamos botar fogo nessa merda. então, pô, e eles viram ali, pô, a sede da igreja, vamos entrar e vamos matar geral. Mas só que aí, olha a ideia do cara, cara. Olha essa ideia, cara, eu acho que ele merece estar aqui só por essa ideia, cara. E se eu não me engano, porque faz muito tempo que eu assisti Vikings. Então, tipo, de tanto que eu já li coisa sobre Vikings, eu acabo. E a gente fez um RPG de Vikings também. Depois a gente assistiu, então acaba tudo na minha cabeça. Eu nem sei de onde que veio as coisas. Mas se eu não me engano, tem uma coisa assim que aparece nos Vikings. Mas enfim, a ideia dele foi fingir que estava morto Ah, tá. pra entrar, que já aconteceu nos Só que Vikings. foi em outro contexto. Né? Sim, fingiu que estava morto pra entrar dentro da cidade. Aí quando eles estavam no caixão, né, que eles falaram assim, eu quero que ele tenha um enterro cristão. E aí os italianos ficaram tocados, e quando ele estava no caixão, pô, saiu e matou geral, tá ligado? Na série ele foi na França, ele fez isso, mas foi exatamente Foi na França, eu sabia que eu lembrava. E aí, só que tinha... Motoboy de merda. Só que assim, tem esses outros relatos que falam que na verdade ele não estava morto, mas que ele disse que ia morrer e ele queria se converter ao cristianismo e tal, né? Como é que os caras acreditam num Isso papo que eu não desse? entendo, cara. Só que daí os italianos acabaram acreditando. O próximo é o Sueno I. Esse cara ele fez muita coisa mesmo. Ele foi rei da Dinamarca até a sua morte. Todo esse tempo ali ele foi considerado chegou a ser rei da Noruega por uns 10 anos e foi rei da Inglaterra. Foi considerado, porque eles dominaram a Inglaterra, ele foi considerado rei da Inglaterra por algumas semanas. Só que tipo, quando ele foi nomeado, ele morreu dali umas semanas. Nossa. Acho que o filho dele herdou, sei lá. Mas foi tipo pouco tempo, né? Foi o tempo que eles conseguiram dominar a Inglaterra, daí logo depois eles dominaram de volta. Mas então ele é um cara muito nessa questão de invadir lugar, tanto que ele foi rei de um monte de lugares diferentes, né? E ele foi um dos principais comandantes dessa invasão pelo litoral ali da Inglaterra e tal. Desde, quando ele tinha um bagulho que caiu ali, desde que ele tinha mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos, ele começou essas invasões ali e tal, até que mais ou menos em 1000 e pouco ali ele acabou conseguindo efetivamente invadir a Inglaterra e se tornar ali rei por algumas semanas, coitado. Daí o cara ficou uns 30 anos ali pra conseguir morrer. Foda. Deus, mano. Triste. Mas é isso aí. Tá, eu vou falar sobre Harald Hardrada, que é considerado o último viking. Você lembra disso? Nosso RPG foi o último viking que apareceu, por isso. E ele... porque foi ali que quando... ele foi considerado o último viking mais importante, que quando ele morreu dizem que o movimento viking acabou ali também. E ele já era, desde criança, assim, ele já tinha a proximidade, assim, com armas, por causa que ele era filho do rei Olaf II Harald Haraldsson. E ele, uma arma que ele era muito bom, que desde criança ele praticava e era que ele mais gostava, era o machado. Ele tinha muita habilidade com essa arma, tanto que criaram canções sobre a habilidade dele com o machado, sobre como ele usava e tal. Ele era muito admirado por todo mundo. Pra você ter uma ideia, até um imperador uma vez se curvou a ele pela habilidade dele e nomeou ele como, tipo, segurança do imperador. Ele tinha que proteger o imperador a todo custo. Isso era para poucos, uma posição que poucas pessoas conseguiam, né? Só que ele era muito carismático também. Por isso que ele conseguia exército fácil. E ele invadiu os lugares, só que ele era muito ganancioso. Ele queria dominar a Dinamarca. E ele tentou isso por algum tempo, só que ele não conseguiu. Então ele meio que desistiu disso, era o sonho dele. Só que ele foi dominar a Dinamarca, não conseguiu. Daí ele pensou, então eu vou dominar a Inglaterra. Caraca, não tem um como no outro, né? Isso foi por volta de 1066. Ele foi pra Inglaterra, ele conseguiu um exército de 15 mil homens.
Ele chegou na Inglaterra, na primeira batalha foi esmagador, assim, os caras destruíram tudo, mataram geral, só que nisso já morreu muito do exército dele, né? E quando ele achou que ele já tinha ganhado tudo, ele foi descer pra cidade pra pegar o que era dele, né? Só que o rei de lá fez uma armadilha pra ele, uma emboscada ali, que daí matou geralzão. Só que o cara, dizem que ele tinha sangue nos olhos, mesmo sabendo que não tinha nenhum soldado do lado dele, que ele falavam que com o machado dele ele quebrava escudo. Caraca, Quebrava escudo. Nossa. Só que ele acabou perdendo essa luta aí, só que ele foi se render depois de 20 fucking facadas que ele levou. Cara! Ele levou 20 facadas pra daí ele desistir. Também 15 ainda vai. Cara, vai mais um pouquinho, cara, mais um nossa, cara. Cara, você já parou pra pensar assim, foda. quanto que a Inglaterra se ferrou com Nossa, essas é muito, Cara, acho que pelo menos, mano. praticamente todos aqui que a gente falou tentaram dominar a Inglaterra uma Sim. vez, ou conseguiram. É verdade, é verdade. Ele Nossa. não conseguiu, né? Foi aí que ele morreu. Mas tipo, E daí foi perto. aí o término da era dos vikings. Que doido. Caraca, que doido, mano. Ele aguentou 20 facadas, mano. Caraca. E tipo assim, ou seja, na primeira, ele continuou ali, tá ligado? Ele continuou, tá ligado? Caraca, e o Renan aqui contando a sua Só que, cara, dele. pensa, pra você conseguir um exército de 15 mil 15 homens, mil naquela cara, época. Mano, né? nossa. nossa, pra você levar do lugar... Meio Meia um pouquinho de Freiburg, barco, assim, acho que a meia- gente devia ter alguns barcos. Meia população da nossa cidade. É, verdade. Caraca, absurdo. Mas enfim, foi considerado o último dos vikings. Então, já que terminamos aqui com o último dos Vikings, olha a tristeza, terminamos mais um vídeo. Se você gostou da gente falando sobre Vikings, comenta e dá o quê? Deixa a dedada no like. E que aí a gente vai falar mais sobre os Vikings, tem Comenta muita aí, coisa pra gente tem falar sobre os muito Vikings. mais muita Viking, coisa e a cara. gente Tem muito um mais. específico que eu acho que a galera vai ficar pedindo depois. Quem? Qual deles? Mas conhece. Renan. Valeu! Nossa, o cara. Então vamos. Ele saiu para não ter nada.